A gente vai ler do capítulo 11, do 1 ao 6. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, do 1 ao 6. Amém? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega ao outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feitos conhecer isso. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, várias oportunidades, Senhor, para, Senhor, podermos entrar em contato contigo, para recebermos mais de ti, Senhor, para recebermos perdão, Senhor, e essa é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, por isso nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, vem ser conosco, Senhor, nesse início de noite, Senhor, nessa comunhão. Ó, Senhor Jesus, Senhor, tu sabes que nós não somos nada. Senhor, necessitamos de ti, Senhor, a todo momento, Senhor, a todo instante. Senhor Jesus, Senhor, por isso vem nos perdoar, vem aspergir teu sangue sobre nós. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A gente vê aqui, né, como Paulo diz, né, isso aqui é mais assim, ameno, né? Mas Paulo ainda vem falar, ele ainda vem ser aqui no início um pouco sarcástico, né? Quando ele fala aqui, diz assim, quisera eu me suportais um pouco mais na minha loucura. Né? Quando ele fala isso, ele está sendo irônico, né? Porque os irmãos, se a gente vê aqui no versículo 4, ele diz assim, se na verdade vindo alguém prega a outro Jesus que não tendes pregado, né? Não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, né? Ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses, né? De boa mente os tolerais. Ou seja, olha, vem pessoas aí falar totalmente diferente do que a gente já falou, né? Não fala nada que nós temos falado, fala outro Jesus, outro, ele diz aqui que é diferente, tem um espírito diferente, um evangelho diferente. A esse daí vocês toleram, né? Mas aí eu queria que vocês me tolerassem um pouco na minha loucura, ele diz. Ele está sendo irônico. E ele no versículo 5 ele diz assim, ele ainda diz assim, né? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Né? Em algumas versões, esses tais apóstolos, ele diz assim, a esses super apóstolos. Ele está sendo aqui novamente irônico, né, com relação a esses apóstolos. Olha, vocês, esses super apóstolos aí que vocês dizem que são os tais, que fazem muitas coisas, que falam um espírito diferente, né, uma doutrina diferente, vocês recebem. Né, mas eu peço que vocês me recebam na minha loucura. Né, e a gente vê que a loucura de Paulo é justamente tudo aquilo que ele tem falado, tudo aquilo que nós temos abraçado, né, que é as verdades de Deus. E aí ele continua dizendo, né, que essa loucura dele, né, que ele suportava, aí ele começa a dizer assim, porque zelo é por vós com zelo de Deus. Né, essa palavra, né, no original seria ciúme. Né, a gente estava até olhando ainda há pouco, se de fato era essa palavra, e é. Né, ele está dizendo que está com ciúmes, né, e esse ciúme não é apenas dele,
mas é um ciúme de Deus, né? Deus tinha ciúme daquele povo, dos coríntios, né? E hoje o Senhor continua tendo ciúmes de nós. Quando nós, né, nos afastamos do Senhor por outro motivo, por outras coisas, né, por outros deuses, outros ensinamentos, o Senhor tem ciúme, né? E esse ciúme é de um marido para com a sua esposa, né? É o mesmo ciúme, a palavra aqui. Então, esse ciúme, né? Paulo, quando ele fala isso, né? Paulo tendo esse ciúme, esse cuidar, né? E não só Paulo, mas o próprio Deus tendo também esse ciúme, né? Com o povo de Coríntios, né? Então a gente percebe que quando ele diz essa questão de ciúmes, ele continua dizendo assim, né? Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, quando o Senhor diz isso, quando Paulo diz isso, ele vem dizer justamente isso, que quando os irmãos tendem a ouvir outra coisa, que não é o evangelho, né? Que é outro Cristo, né? Que é um evangelho diferente, uma palavra diferente, é como se eles estivessem traindo o Senhor. Né? A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus eles se afastavam, né? O Senhor se apresentava como marido muitas vezes e dizia que eles estavam traindo ele, né? Senhor Jesus, e diz assim que estava traindo com deuses, né? De outras nações. Né? Então o Senhor tem nos tratado como esposas e o Senhor tem ciúme de nós. Né? E aqui ele fala isso claramente quando ele diz, né, Paulo, porque zelo por vós com zelo de Deus. Né? Deus tem esse ciúme por nós. Deus tinha esse ciúme pelos irmãos. E por quê? Porque eles estavam se afastando. Senhor Jesus. Né? Quanto mais a gente se afasta, mais Deus faz com que nós voltemos para Ele. Porque o Senhor tem ciúme de nós. E ele diz assim, né? Versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devido a Cristo. No iniciozinho, quando ele fala assim, mais receio, né? Isso nos mostra esse mais, né? E, porém, né? Ele tinha medo de que os irmãos se afastassem, né? Que ele diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, então nós, né? Isso mostra que nós, como os irmãos lá, um cristão, né? De verdade, pode se afastar de Deus por falsos ensinamentos. Quando ele diz assim, mais receio, ele está com receio, ele está com medo. Né? Isso, então mostra que nós podemos nos afastar por causa de falsos ensinamentos. Senhor Jesus, né? Um falso profeta, né? Chegar e vem nos falar, a gente acaba caindo. Né? Por quê? Porque um versículo que quem gosta muito é Tota, né? Diz assim, o meu povo, né? Eles se corrompem, né? Por falta de conhecimento. Né? Então, nós, irmãos, precisamos ter conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento do nosso Deus. Devemos buscar mais o Senhor. Devemos ler mais a Bíblia, né? Senhor Jesus, devemos estar mais atentos àquilo que o Senhor fala. Devemos comparar, né? Devemos ser como aqueles de Bereia, né? Que ele diz assim, que os bereanos eram mais honrados, né, do que os de Tessalônica. Aí diz, por quê? Porque eles comparavam o que Paulo falava com o que estava escrito no Antigo Testamento. Então nós temos que ser esses bereanos, né? Comparar o que os irmãos têm falado, comparar o que a gente tem ouvido, né? Para não sermos enganados, como Eva foi enganada. Gênesis vem nos mostrar isso quando Eva foi enganada, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Gênesis. Bem, diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse,
não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu. Senhor Jesus. Então, aquilo que Paulo estava dizendo é isso aqui. Eva foi enganada, porque a serpente, diz aqui, né, mais sagaz que todos os animais, chegou e pôs o quê? Dúvida. Ela diz assim: Senhor Jesus. Ela diz assim: que ela animais mais selváticos, né? Diz que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus nunca disse isso, nunca. Deus disse: olha, você deve comer de toda a árvore. Aí diz assim, né, do jardim, da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, né? Que era a árvore da árvore do conhecimento. Então, aí quando a serpente chega, né, o inimigo de Deus, né, o nosso inimigo, chega, ele põe em dúvida e fala diferente, um pouquinho, né, diferente daquilo que Deus disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, quando ele põe essa dúvida, aí Eva diz, fica, né, procurando, né, e aí ela fala algo e acrescenta algo mais. Quando ela fala, ela acrescenta. Ela diz assim, versículo 2: respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Isso foi que Deus disse: você pode comer de todas. Assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis. Até aí estava tudo bem. Mas ela acrescenta quando diz assim: nem tocareis nele, para não morrais. Então Deus não disse isso. Então, um acréscimo gera outro acréscimo, que gera outro acréscimo, e aí acaba virando uma outra coisa, um outro evangelho. Então é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para quando nós ouvirmos, sabermos aquilo que o Senhor tem de fato falado. Senhor Jesus. E é interessante falar aqui quando ele diz assim, a serpente diz assim, o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele aqui, ele já afirmou que o que ela vai fazer lá, se comer da árvore, eles não iriam morrer. Só que no versículo 17 do capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, diz assim, capítulo 2, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aqui é Deus falando, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus chega e fala: olha, você vai morrer, certamente, E aí o inimigo de Deus chega, depois que ela diz, não, você não pode nem tocar, já acrescentou, aí ele acrescenta o máximo: certamente você não vai morrer, Senhor Jesus. E o que a gente vê no capítulo 3, versículo 22. É só para complementar, diz assim: então disse o Senhor Deus, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, a vontade de Deus era que o homem vivesse eternamente. Mas aí, quando ele toma da árvore do conhecimento, o homem perde essa regalia, Senhor Jesus, ele perde a vida eterna.
Né? Senhor Jesus, se a gente vê, o homem que mais viveu foi o Matusalém, né? E ele não consegue viver 1000 anos. E aí a gente vê lá em Pedro, quando diz assim, que para Deus, né, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, na contagem de Deus, o homem mais velho, que viveu mais tempo, ele não conseguiu viver um único dia. Né? Senhor Jesus. Então, o homem, ele, quando ele toma da árvore, né, aí acontece o que Deus diz: certamente morrerás. Né? Senhor Jesus. Então, Eva foi enganada nesse sentido. Né? Ele pôs dúvida, e aí ela acrescenta, e ele acrescenta muito mais. Né? Senhor Jesus. Voltando para 2 Coríntios. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 3 ainda, ele diz assim: enganou a Eva, né, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, irmãos, o que a gente percebe com esse versículo aqui é que Cristo, né, Deus, é simples. Jesus, ele é simples, né? Não tem complicação no Senhor. Né? Se a gente vê a Bíblia, o Novo Testamento é cheio o Senhor fala, é cheio de parábolas, de histórias, né? Comparações. Né? Se a gente vê, é como se eu estivesse falando para criança. Né? Senhor Jesus. Né? O Senhor está todo o tempo, né? Até quando tem uma vez, né, que chegam umas crianças, né, e os discípulos começam a afastar, e aí o Senhor diz assim, né, deixe vir a mim as criancinhas, né? O Senhor, irmãos, é simples. Nós é que somos complicados. Né? Nós que complicamos tudo. Né? Se o Senhor fala alguma coisa, né, a gente diz assim, como Eva, né? Nós não podemos comer, não podemos nem tocar. Eu quero é distância. Né? Senhor Jesus, a gente às vezes acrescentamos algo que Deus não diz. Né? Às vezes a gente faz algo que Deus não disse para fazer. E às vezes a gente deixa de fazer algo que Deus mandou fazer. Então nós, irmãos, é quem complicamos. Nós somos os complicados. Senhor Jesus, o Senhor, ele é o mais simples possível. Tudo que o Senhor fez, né, era simples. Quando ele teve aquela vez que ele foi curar, aquela não, né? Todas as vezes, né? Mas eu estou me referindo àquela quando a menina está morta, e o Senhor chega e diz assim: menina, levanta-te, né? Senhor Jesus, chega o cego, né? O cego, e diz assim: o Senhor diz assim, o que queres que eu te faça? O que é que o Senhor estava fazendo com essa pergunta que a gente viu até ontem, né? O que queres que eu te faça? Ele queria ouvir a voz do cego, e queria que ele dissesse: olha, eu quero isso. O Senhor deu, né? Então o Senhor quer ouvir a nossa voz, e o Senhor, ele é simples. Né? Senhor Jesus, né? Ressuscitando Lázaro, o Senhor chega e diz assim: Lázaro, sai, né? Sai para fora. Né? O Senhor apenas fala. Né? Até a questão da criação de Deus, haja luz. Né? O que é incomplicação nisso? Nada. Né? Nós é quem somos complicados. Nós é que tendenciamos a nos afastar de Deus por várias complicações. Né? Por que há tantas denominações? Por causa da nossa complicação. Nós somos os complicados. Deus, né, e nós sabemos disso, né, que há apenas uma igreja em uma cidade. Isso é simples, não tem nenhuma complicação nisso. Né? Mas o que a gente vê é que o homem faz várias igrejas. Eu de repente não concordo com o que o irmão está falando, e aí eu me afasto, né, do irmão, né, mesmo sem me afastar de Deus, né, mas afasto do irmão porque o irmão pensa diferente, e às vezes o pensamento é algo ínfimo. Né? Então nós, irmãos, é que somos complicados. Ele diz aqui, né, se afaste, né, da pureza e da simplicidade devida a Cristo. O Senhor, ele é simples, né? Senhor, e nós temos provado isso, né? Quanto o Senhor é simples. Senhor Jesus. Versículo 4. Senhor Jesus. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não tenha pregado,
ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente, né, tolerais. Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, justamente o que ele fala no versículo 1, né? Que ele pede para suportar ele na loucura dele, e aí ele vem dizer justamente isso, que vocês recebem esse da porta, e a mim vocês não querem receber. E no capítulo 10 de 2 Coríntios, né? Versículo 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, a oposição que eles tinham, né, contra Paulo era contra o conhecimento de Deus, porque eles estavam trazendo outro conhecimento. Eles estavam trazendo outro evangelho, outro Cristo, né, outro Jesus, né, outro Espírito. Então era contra o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Essa era a oposição que eles tinham. Né? A gente no capítulo 1 de 1 Coríntios, Senhor Jesus. 1 Coríntios 26 e o 27. Diz assim: irmãos, amém? Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 18 e 19, ele diz assim, certamente, do mesmo capítulo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, eles, né, principalmente era Efésios, né, Corinto, essas cidades, eram muito baseados no conhecimento, né, deles lá, né, na filosofia. Né? Então, eles tinham muito disso. E aí eles estavam deixando, né, do conhecimento de Deus, que quando Paulo fala que o conhecimento de Deus era loucura, né, para os gentios, né, e Senhor Jesus. E ele diz até que quando ele lá que ele disse que tudo que ele vinha falar para eles era Cristo e esse crucificado. Aí ele diz assim que isso é loucura para alguns, né? Quando de fato alguns chegam e dizem assim, não, isso não pode ser assim, né? Senhor Jesus. Então, eles tinham esse argumento de que tinha que ter muita assim, filosofia, né? Muito conhecimento, né? E eles estavam embarcando por esse caminho. E ainda mais tinha aí aquelas pessoas que vinham de Jerusalém para falar outras coisas, até questão da lei, né? Colocando a lei para eles. Senhor Jesus, então tinha muita coisa que eles tinham recebendo, que eles estavam recebendo. Né? Senhor Jesus. Então, eles por se achar sábios, e ter muitos sábios entre eles, quando Paulo chegou fazendo isso, achava que isso não era, né, para ser desse jeito. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 5, né, continuando, o 5 e o 6, ele diz assim, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto, né? Ele diz no início aqui do 6, ele diz assim, embora seja falto no falar. Por que ele diz isso? Né? Porque eles, lá, capítulo 10, versículo 10, e 2 Coríntios, amém, diz assim, as cartas com efeito, isso é os irmãos falando, né, de Paulo, diz assim, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes,
mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, por que era assim? Porque se tinha alguém que fosse falar em algum lugar aqui, né, de outra coisa ou de Cristo, que eles estavam tendo esse caminho começando, era alguém que sabia falar, que falava bonito, né, que tinha oratória, né, Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, não queria mostrar isso, né? Capítulo 1 Coríntios, voltando de novo para 1 Coríntios, versículo 17 do capítulo 1, versículo 17. Amém? Ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, né, para que se não anule a cruz de Cristo. Né? Senhor Jesus, então, Paulo não tinha interesse de falar bonito, de falar coisas perfeitas, né, de ter, como ele diz aqui, né, que ele tinha a palavra dele era desprezível. Né? Então, Paulo não tinha interesse disso, de aprender ou de querer. Né? Não era dele falar isso. E a gente, eu às vezes, vejo alguns irmãos, né, que tem uma questão de quando fala, diz assim, diga para o seu irmão tal coisa, aí os irmãos vai dizer, né, não sei o que, catu que seu irmão faça não sei o que. Né? Isso é questão de oratória, né, que eles aprendem para que o irmão não durma, para que o outro de lado não durma. Então, faça isso, faça aquilo, para ver também se eles estão prestando atenção. Então, nós não precisamos disso. Né? Paulo, ele não precisava disso. Precisava de oratória, né? Senhor Jesus. Eu, toda vez que venho aqui, eu fico me tremendo, né? Paulo, toda vez eu me tremo, né? Senhor Jesus. Mas isso é o Senhor quem tem nos dado, né? O Senhor tem nos feito vir aqui, o Senhor tem nos levantado. Né? E que o Senhor também possa levantar mais irmãos para poder estar cooperando, né, conosco, né, com o Senhor. Senhor Jesus. Então, nós não precisamos de aprender oratório, né, ter palavras bonitas. Nós precisamos mostrar a Cristo, né, e esse crucificado. Né, não só aqui, mas em todos os lugares que nós fomos. Precisamos mostrar a Cristo, né, às pessoas. Né, Senhor Jesus. Então, no versículo 13 do capítulo 11, Paulo vem falar também desses apóstolos, né? Ele diz assim, o 12 e o 13 do capítulo 11, diz assim, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião daqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ele está falando dos apóstolos, né? Aí ele continua no 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí o 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Então, quando Paulo fala, ele diz assim, olha, vocês, tudo bem, vocês podem aceitar esse pessoal, mas eles estão falando outro Cristo, eles estão falando outro evangelho, né? Outro espírito, né? E aqui ele diz assim que eles são o quê? Obreiros fraudulentos, né? E lá em cima ele diz assim, esses tais apóstolos, né? Esses super apóstolos, né? Eles não são assim nada, né? Quando ele fala aqui, Senhor Jesus, capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 11, ele diz assim, tenho me tornado insensato, a isso me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que não sou nada. Olha, eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu tenho Cristo, e mostra Cristo, e esse crucificado. Aí ele diz assim, eu não tenho assim sido inferior a esses tais apóstolos, né, Senhor Jesus. Então, o que estava acontecendo aqui nesse momento era que os irmãos estavam aceitando, recebendo, né, esses tais apóstolos e esquecendo daquilo que Paulo tinha falado, né, esquecendo daquilo que eles tinham aprendido. Como ele diz no versículo 4, né, diz assim, que eles, num espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho que não tendes abraçado, ou seja,
Vocês não ouviram falar isso, ninguém falou isso para vocês. Nós não falamos isso para vocês. Mas esse pessoal vem, fala outro espírito, outro evangelho, e vocês recebem. Senhor Jesus. Mas nós sabemos, irmão, né, Gálatas, capítulo 1, eu vou acompanhar aqui. Gálatas 1, de 6 a... versículo 6. Diz assim, bem, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, né? Deixa no 8, filho. Deixa no 8 ali. Então diz assim, ó, mas que nós, né? Ele se coloca nisso aí, né? Porque nós podemos cair e começar também a falar outro evangelho. É diferente. Né? Então ele se coloca também aí, né? Ainda que nós, né? Ou mesmo um anjo vindo do céu, né? Vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja nada. E aí no 9, ele repete, né? Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja nada. Então os irmãos lá em Coríntios, né? Eles estavam recebendo aquilo de bom grado, né? Aquilo que estava satisfazendo a alma dele, né? E eles estão só recebendo. Então o que a gente vê aqui em Gálatas, né? E o que o Senhor tem nos falado é isso. Se vier alguém que fale outro evangelho, né? Algo a mais que o Senhor tem nos falado, a gente tem que rejeitar. Senhor Jesus. E até mesmo entre nós, né? Começar algum irmão falando algo, né? Que a gente já ouve por aí, então que a gente deve rejeitar. Né? E tentar, né? Mostrar ao irmão, isso não é assim. Se a gente não conseguir, né? Então a gente rejeita. Né? Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é uma só. Né? A palavra de Deus é aquela que faz com que a gente se una e não se aparte. Né? Senhor Jesus. Então que alguém, né, que venha falar algo diferente, que não é aquilo que a gente tem visto na palavra de Deus, né, o que nós temos que fazer é nos afastar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E para terminar, versículo 1 Coríntios, capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 1. Eu, irmãos, o 1 e o 2, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Né? Senhor Jesus. Então, essa, irmãos, é a nossa função. Nós não precisamos ter linguagem, né, bonita, né, ostentação de linguagem, sabedoria, né? Conhecimento, a gente tem que ter conhecimento de Deus, não conhecimento apenas conhecer. Né? Tem um grupo de pessoas, né, que nós conhecemos, que eles estudam a palavra de Deus, estudam a Bíblia. Eles sabem tanto, né, da Bíblia que você perguntar qualquer coisa, eles... Onde é que se encontra batata aí na Bíblia? Eles vão e acham aqui em tal lugar. Mas a gente vê que eles só têm conhecimento. Né? Nós precisamos, na Bíblia, conhecer a Deus. Nós temos a Bíblia para a gente não só ler, estudar, mas nós também temos que comer, né? O Senhor disse que a palavra, né, são espírito e são vida. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, né? Senhor Jesus. E quando a gente for mostrar essa palavra às pessoas, o que a gente tem que falar é de Cristo, né? De Cristo e a igreja. Né? É interessante falar só mais isso. Né? A palavra no início, em Gênesis, né, que chama início, né, no início, em hebraico, no original, é Bereshit, né? Eu acho que os irmãos alguns sabem. Bereshit. Né? E
é um B, né? É a primeira palavra, né? Na última palavra, né, no caso do Novo Testamento, quando os judeus se convertem, eles têm que ter o Novo Testamento em hebraico. Eles não vão ler em grego ou em outra língua, eles vão ler em hebraico. Então tem uma Bíblia no Novo Testamento em hebraico. Então a última palavra é amém. E a última palavra amém no português é um M. Mas em hebraico é um N, não é M, é N de navio, né? E a primeira palavra B, com a primeira letra B, com a última letra N, é bem, que é filho. Então, quando ele se converte, tudo que abrange, né, de Gênesis a Apocalipse, é o filho. Então, o que nós temos que falar é de Jesus, né, para as pessoas. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.